Louvado seja o nome do Senhor. Anunciei aos irmãos hoje que nós teríamos o irmão Edisley conosco, e eu quero convidá-lo aqui à frente, por gentileza. Ele é seminarista da Igreja Batista, da Primeira Igreja Batista de Acesita, da Piba, e ele está conosco com certeza para ser instrumento do Senhor nesta noite, para falar ao nosso coração. Está cursando o seminário e está fazendo a disciplina de homilética, e nós vamos dar a oportunidade para ele trazer uma palavra, mas muito mais do que apenas cursar uma disciplina, eu tenho certeza que Deus quer falar ao nosso coração, e que Deus usa e vai usar esta palavra dessa noite para nos abençoar, amém? Glória a Deus. Ele está com seu filho, vou deixá-lo apresentar assim. Vamos orar pela vida do nosso amado irmão e assim vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Papai Todo-Poderoso, nós te glorificamos e te bendizemos pela vida do teu servo. Obrigado, Pai, porque ele tem se empenhado em aprender, em crescer em conhecimento e graça na tua presença. Obrigado porque tem servido ao Senhor, tem feito diferença. Obrigado porque podemos servir juntos ali nos Canarinhos, Pai. Te agradeço, Pai amado, porque o teu servo deseja, Pai, o episcopado, como o Senhor declara, que grande obra é. Ajuda o teu filho, Pai, a passar por todas as provas com êxito e ser, ó Deus, bem-sucedido em todas elas. O abençoe, Pai. E eu quero te pedir que use a boca do teu filho como, ó Deus, aquela que vai alcançar a necessidade de cada coração aqui nesta noite. Fala-nos, Pai, através do teu servo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, esteja com cada coração. Antes de tudo eu quero agradecer ao pastor pela oportunidade e confiança, de nos liberar o público para poder falar do amor de Deus. E também quero me apresentar, alguns já me conhecem, meu nome é Edisley. Eu moro aqui no Santa Maria, bem pertinho, mais perto daqui do que da Piba, E reúno lá, trabalho como os embaixadores do rei. Eu tenho 5 anos de seminário, e para esse semestre, eu formo esse semestre, então só me restou 2 estágios a serem feitos, E sou casado, pai de 2 filhos, um deles está comigo aqui, é o Marco Túlio, Ele é mais bonito do que eu, mas faz parte da criação, Mas o mais importante de tudo isso é que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Todos nós somos batizados e participamos da ceia, e isso é muito bom. Deus se agrada disso, e nós, como pais, mais ainda, Irmãos, diante disso tudo, eu queria perguntar: quantos estão felizes aqui nesta noite? Quantos estão alegres? Isso significa que todos aqui são cristãos, A nossa mensagem, Davi, quando ele ia adorar em Jerusalém, a caminho de Jerusalém, ele compôs um salmo que falava assim: alegrei-me como disseres, vamos à casa do Senhor. Então, quando o povo ia para as festas que tinha em Jerusalém, eles iam cantando, eles iam alegres, pois conheciam o Deus que tinham. O texto que vamos tomar para a nossa meditação é Salmo 33, versículo 12. Salmo 33, versículo 12. E o tema... Obrigado, irmão. E o tema da nossa mensagem é: a felicidade está em Cristo Jesus. Salmo 33 e 12, ele nos diz assim:
Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo a qual escolheu para sua herança. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo a qual Deus escolheu para sua herança. Amém. Todos aí atrás estão ouvindo minha voz, está tudo certinho? Tá tudo... Vou manter a mesma tonalidade então, para não precisar. Quando Davi coloca esse salmo, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo a qual escolheu para a sua herança, e Davi, quando disse isso, era rei. Você imagina você chegar diante de uma nação e falar com eles que a felicidade daquela nação, daquele povo, se encontrava em Deus, não pelas muralhas que tinham, não pelo exército que tinham, não pela comida que tinham, que o reinado de Davi era um reinado próspero, não. E diante de tantos povos, tantas nações que tinham ao redor, e ele fazia essa declaração com ousadia: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Está me entendendo? O que ele quis dizer com isso? Temos tudo o que temos, não porque temos guerreiros, mas porque Deus é o nosso Senhor, porque Deus fala conosco, porque Deus nos instrui, Deus nos manda e nós obedecemos, e Deus nos manda e nós fazemos. Então ele tinha propriedade para falar isso, e ele sabia o Deus que servia, então ele declarava isso para a nação. Seria como eu declarasse para os irmãos: irmãos, somos felizes porque servimos a Deus. Com isso, eu vou adiantar, vai que alguém tem que sair, mas eu quero adiantar algo que estaria mais para o final, mas eu quero colocar aqui de uma vez. A felicidade, ela não está ligada, ela não está atrelada à idade. Estive no asilo agora com os embaixadores dos reis e as mensageiras, nós estivemos lá, e até demos uma palavra nesse sentido. Você pode ser uma criança, um jovem, um adolescente, um senhor, um velho, ou ancião, né? Você pode, independente de idade, você pode ser feliz. A felicidade não está atrelada: eu estou ficando cansado e agora, não. Nós vamos ver alguns pontos desse aí, que Deus chamou pessoas já idosas e dele fez grande nação. Saúde, muitos atrelam a felicidade à saúde. Não. Uma pessoa pode estar saudável e uma pessoa enferma, ambos podem ser felizes. Minha tia, eu lembro que ela estava em BH, internada, e eu perguntei, ela era muito ativa na obra do Senhor. Perguntei: não, tia, e na minha inocência, eu disse: tia, mas e agora? Como é que você está? Você e Deus, porque você está, né, presa aí nessa cama, era câncer, e como é que fica agora? Aí porque ela era muito alegre, né? Aí ela riu do mesmo jeito, eu não entendi nada. Ela falou assim: não, continuo servindo a Deus. Todos que entram no meu quarto, eu evangelizo eles. Ali mesmo tinha uma mulher que estava naquela cama ali, que ela morreu, mas morreu ouvindo a palavra. Não entra um enfermeiro aqui sem ouvir a palavra. Não tem jeito. Paulo prenderam ele, cantou. O seu foco tem que ser em colocar Deus, buscar Deus em primeiro lugar, Deus como a base, não seu filho, não sua esposa, nada disso. Dinheiro, esquece. Nós temos vários exemplos, uns têm muitos, outros têm pouco, e ambos podem ser felizes, tanto quem tem muito quanto quem tem pouco. A felicidade não está atrelada ao dinheiro. Moradia, muitos moram em mansões, outros podem
morar em uma casa menos nobre. Isso impede a sua felicidade? Não. Eu conheço pessoas que, por sinal, é amigo meu, não vou citar nome, mas eu cheguei na casa dele e a sala da minha casa era a casa deles. E eles eram 4 ou 5. Aí, eu no portão conversando, e ele naquela alegria, aquele negócio, a mãe dele chamando para entrar, e na casa da gente, às vezes a gente nem convida as pessoas para entrar, vem cá, e aquele negócio todo, e aquela alegria. Eu falei assim, tem algo diferente. Aí ele falou comigo, essa noite subimos no monte, o dia que você quiser ir no monte com nós, é só falar. Casa não tinha nada, ele não estava pensando em nada de casa. Casa para ele era detalhe, o negócio dele era reino de Deus. E com isso, já deu para os irmãos entenderem que a felicidade não está atrelada a nada do natural, a nada do que temos aqui. Ela é um relacionamento entre você e Deus. Todos que estão aqui podem ir embora e você ficar sozinho aqui no templo orando, se alegrando com o Senhor. Você pode estar sozinho num asilo, igual eu vi lá, sem parentes, sem ninguém, e uma mulher falou assim, essa mensagem é para mim. Está alegre com o Senhor. O seu coração tem que estar no Senhor. E nós vamos avançando. Em Hebreus 11:6, ele diz o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Por que que eu li essa mensagem? Porque para que você tenha Deus como Senhor da sua vida, tem que crer. E Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Parece simples, não parece crer? Parece simples, né? Eu creio. Mas agora eu vou te falar uma coisa. Vamos ver se nós estamos crendo no mesmo Deus. Eu estava na empresa e todo lugar que eu chego, eu deixo bem claro que eu sou crente. E inclusive eu chamo as senhoras, as senhoritas, chamo elas de irmã, e os camaradas eu chamo de irmãos. Ei, irmão, ei, irmã, como é que tá? Então eles já sabem que eu sou cristão. Isso aí me ajuda até a me policiar na santidade para com Deus. E acabo descobrindo também outros irmãos, né, que estão ali, vestido uniforme, mas é tudo crente. Hoje mesmo encontrei com um. E que esse camarada me chamou? E sempre vem os desafios, principalmente para a gente que ele sabe que a gente é da área da teologia, e vem os desafios. Ele me perguntou assim, diz aí, faz favor, senta na mesa aqui. Era um grupo, e me perguntaram o seguinte: crente pode beber cerveja? Pergunta simples, a gente ouve isso todo dia. Aí, na hora, Deus já me deu o discernimento. Eu sabia que era cilada, né? E falei com eles assim: olha, vocês já venceram a parte do crer? Aí eles ficaram assim: como assim, vencer uma parte do crer? Pois é, ué. Porque veja bem, vamos ver se o seu Deus é o meu Deus. Eu creio, e os irmãos também creem, que nós estamos aqui, num Deus, Criador dos céus e da terra. Nós cremos num Deus que tem uns atributos meio que não entra na nossa mente: onipotente, poder em todas as situações, onisciente, sabe de todas as coisas. Você está aí sentado e eu estou te olhando com uma visão, mas Deus sabe o que você está pensando de tudo isso que nós estamos falando. Deus também onipresente, Ele está aqui, está em todo lugar ao mesmo tempo.
E esse Deus, a única coisa que Ele exige de nós, sejamos adoradores, mordomos do nosso próprio corpo, que o adoramos em espírito e em verdade, que seria uma outra mensagem para a gente entrar, mas não vou entrar nessa não, é um caminho mais, que sejamos adoradores, e adoradores é aquele que vive em adoração, é aquele que serve a Deus em todo momento da sua vida. Aí eu perguntei a eles, é esse Deus que vocês estão me questionando, se eu devo beber ou não? Porque eu diante de um Deus que abre porta, fecha a porta, que dá enfermidade, tira enfermidade, que dá vida, tira vida, que faz chover, que cessa a chuva, que dá tempestade e aquieta mar. Você está querendo dizer que vai sobrar tempo para vocês beberem, em vez de adorá-lo e servi-lo? Um Deus que te promete vida eterna. Ele fala que nós não temos aqui cidade permanente, que a nossa obrigação aqui é evangelizar o outro, ser profeta dele aqui, que ele sempre usa as pessoas para poder falar. Você quer me dizer que é esse Deus que você serve? Você crê nisso? E essa é a pergunta que a gente faz. Você crê nisso que eu estou falando? Se você crê, o resto. Aí eles falaram assim, não, aí você complicou, porque você veio com a gente com outra pergunta. Mas o que estamos fazendo aqui nesta noite? Nós estamos meditando sobre a palavra de Deus. Nós estamos meditando de quem é Deus. Aleluia. 1 Coríntios 2,14 diz o seguinte: mas o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque se discernem espiritualmente. Aqui a gente começa a entender algumas coisas. Primeiro, temos que crer para estar ao lado dele. Para sermos felizes, temos que crer, temos que acreditar. Só que o homem natural, ele não crê. Ele é natural, ele não tem nada do Espírito. Entramos num cheque aí agora, né? Ficamos num dilema agora. Ué, se ele não crê é porque ele é natural. Tá. E quando é que esse homem se tornou natural? Aí vem, como posso crer? Vocês lembram no primeiro homem, Adão? Adão, quando ele peca, você já conhece a história, e da árvore do bem e do mal, ele não podia comer daquele fruto, certo? Ele come e é retirado do jardim, e tem todas uma consequência daquilo ali, que no ato de comer aquele fruto, ele tem um discernimento entre o bem e o mal, e a coisa complica ali. Dali vem dores de parto para um, vem trabalho, vem todo um contexto aí. Vocês acham que quando Adão pecou, o que aconteceu? Ele se escondeu, porque agora Adão, ele se sente envergonhado, não é isso? E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, né? E de envergonhado ele se esconde e a coisa vai só complicando. E tem uma outra coisa. O homem natural que não entende Deus, vamos voltar aqui, para vocês entenderem como é que acontece a coisa. É Deus quem sempre vai ao encontro do homem. O homem natural nunca vai ao encontro de Deus. Ele não consegue. Da mesma forma que a iniquidade entra em Adão lá, que a iniquidade é o mal que começa a habitar nele. Quem procura Adão? Deus. Vocês acham que eu errei? Eu vou procurar agora Deus, eu errei. Teve um camarada que fez isso, depois que foi alertado. Davi, quando ele foi acusado, ele falou assim, me arrependi. Ele se arrependeu. Quando Natan falou para ele,
Mas Davi, Adão não. Você pecou. O que aconteceu com você? Vocês imaginam uma câmera filmando? Eram os olhos de Deus que está em todo lugar ao mesmo tempo. Uma câmera filmando, você falando, o que foi aí? Não, foi ela que me deu, e Deus só assistindo tudo. Isso não, Adão. Minha promessa era para você, eu falei com você para você não comer. Então Deus busca Adão e o tira do jardim. Você sabe por que Deus tirou ele do jardim? Parece uma ruindade, né? Parece uma maldade. Jardim era um lugar protegido, cercado. Sabe por que Deus tira de lá? Porque existia uma outra árvore lá, chamada árvore da vida. A árvore da vida, se ele, em pecado, em iniquidade, se ele comesse desse fruto da árvore da vida, ele estaria eternizando o seu pecado. Então Deus tira, e a coisa é tão séria, que Deus coloca anjos na porta do jardim, ainda põe uma espada girando em prol da árvore, para não tocar mesmo. Engraçado, né? A árvore da vida lembra Jesus, que é o pão da vida, né? Está tudo ligado aí. Quando ele sai do jardim, é lógico que Deus continuou falando com ele, e com certeza houve arrependimento, mas agora, a partir de Adão, todos que nasceram de Adão passam a ter a iniquidade dentro do seu coração. Você fala assim, não, mas só por ser descendente dele? Só por ser descendente dele. Os 2 filhos que ele teve, nasceram crianças inocentes, né? E não tinha gente aí para poder influenciá-los tanto assim, não. Não tinha tantas pessoas para influenciar os filhos dele, não. Eles eram os primeiros. Um faz uma oferta a Deus, e o outro também oferta. Deus se agrada mais da oferta de um do que de outro. E aí, a iniquidade, que é o mal que está nele, que agora acompanha o ser humano, ele sai Adão sai da inocência e passa para o período da consciência. Agora já tem consciência do bem e do mal. O que ele faz? Um dos meninos dele tira a vida do outro. Isto aí mostra o homem distante de Deus. E a coisa não para por aí. É lógico, Deus poupou a vida dele, e o povo vai crescendo distante de Deus, vai crescendo em pecado, vai crescendo com a maldade dentro de si, e chega um ponto que a Bíblia nos diz o seguinte: Deus se arrependeu de fazer o homem. Arrependeu é uma forma de nós entendermos o quão angustiado Deus estava com aquela situação, porque Deus não é homem para que se arrependa. Ele é Deus, não tem princípio nem fim, não é assim? Isso nós entendemos. Deus não precisa de nós precisamos dele, mas é uma forma de nós entendermos a justiça dele entrando aí. E o que Deus faz? Agora o homem, todo mundo em iniquidade de novo. Deus agora vai procurar relacionamento com esse homem novamente, porque o homem não quer mais Deus. Deus chama o homem por nome, Noé. Vocês lembram da história também? Deus buscando o homem. Deus busca Noé agora e começa a falar com Noé. E Noé vira boca de Deus. E Noé agora é o representante de Deus aqui. E Deus trabalha com Noé para fazer aquela arca, e que os irmãos também já sabem da história. E alguém creu nele, a não ser os filhos? Não. Então, irmãos, crer para mim é resultado de 3
3 coisas bacanas aí. Crer para mim é resultado de ouvir a palavra, confiar e obedecer. O povo creu? Não. Eles ouviram? Ouviram. Confiaram? Não. Porque se confiassem, eles passariam para a próxima fase, que seria obedecer. Então, esse povo, agora, Deus extermina todo aquele povo e salva a família de Noé e mais os animais que foram colocados na arca. E agora ficou tudo certo, não é assim? Tiramos todo o mal. Mas o que nós falamos no início? Agora está só Noé e sua família. Eles viram o acontecimento, viram como é que Deus trabalha, e parece que está tudo resolvido. Mas nós esquecemos de uma coisa: existe algo que acompanhava aquela família, a iniquidade do homem. Quando os homens deixavam de ouvir, quando os filhos deles deixaram de ouvir Noé, os conselhos do pai, o que os filhos e a geração dele começam a fazer? É isso aí, uma torre. Eles fazem uma torre para poder chegar a Deus e todos ficarem juntos. Vamos ficar todo mundo junto, porque com essa torre a gente chega a Deus, se aproxima de Deus. O homem errando de novo. O que Deus faz? Eu falo, no seminário a gente brinca, né, lá entre pastores, mas eu vou usar o termo que a gente usa. Foi o primeiro línguas estranhas que houve. Deus concede línguas estranhas para eles, né? Cada um falando em idiomas diferentes. Aí ali espalha todo o povo. Agora a coisa complica, porque agora cada um está para um lugar e cada um tem uma noção do Deus que tem. Era para acabar tudo de novo, não é? Era para acabar. O que eu estou querendo mostrar para os irmãos? Que o homem natural, ele não consegue ir a Deus. Que quando você se afastar de Deus, ou quando você vê um filho seu fora da presença de Deus, ele está um homem natural. E para dar vida a essa pessoa, vocês vão ver aqui para frente, a gente precisa pregar a palavra ao coração dele, que é a palavra que gera fé. E a fé gera confiança, e a confiança gera obediência. Volta o problema para nós, igreja. Então Deus usou também de Noé, e agora esse povo, Deus espalha eles, e a coisa complicou de novo. Deus agora chama o homem. Ainda tem um detalhe. Com Noé, Deus já tinha feito uma aliança, que era que nunca mais ele ia acabar o mundo com água. Eu acho que aquela torre deve ser, se vier outra água, né, parecido, nós estamos no 3º, no 4º andar, né? Mas não é isso que a Bíblia diz. E agora o povo complicado. Tem um homem que a gente ouve muito falar dele. Deus chama um homem por nome Abraão. O nome dele no início era Abrão. E Deus faz uma promessa a esse homem em sonhos, conversa com ele, e fala: Abrão, vou mudar o seu nome agora vai ser Abraão, porque você vai ser pai de uma grande nação. E Abraão ouviu, agora Abraão confiou naquela mensagem, e Abraão começou a obedecer o que aquele Deus estava falando com ele. Ele falou assim: olha, para começar, você vai ter que sair da sua terra. Ele era do Ur dos Caldeus. Era uma terra de idólatras, de pessoas que sacrificavam pessoas. Era nessa condição a cidade onde ele sai. Só que era um homem temente, era um homem puro de coração. E Deus começa a usar Abraão para falar com todos os outros povos. E agora Abraão, a gente chama que ele é o pai da nossa fé, é o Abraão, o pai da fé. Por quê? Vocês imaginam só, você chamar alguém
para sair da terra dele e prometer a ele que ele seria pai de uma grande nação. Só que tem um detalhezinho aí, é coisa pequena. Abraão já era de idade, e Sara era Sarai, depois muda para Sara, era estéril. Você entendeu como é que esse camarada creu? De idade, cansado, sair de um local, ser enviado para um local desconhecido, que Deus não falou para onde ele iria, e promete uma nação com uma mulher já estéril. Mas quando Deus faz as coisas, Ele deixa bem claro que é Ele que está fazendo. Não há dúvida nas coisas de Deus. Quando Deus age na sua vida, Ele deixa bem claro que eu estou fazendo. Isso aí é a marca registrada de Deus, onde não tem, você não vê como Deus faz. Você fala assim: eu sou Deus, por isso eu fiz. E com Abraão, já sabemos da história também. O que acontece? Nasce um filho, Isaac. Teve Ismael com a outra, mas não vou entrar. Entra Isaac, que era o filho dele com Sara, filho do milagre, filho abençoado, filho dado por Deus, filho da promessa. Agora Deus faz o quê? Pede que ele sacrifique o seu filho. E ele ouviu, confiou e obedeceu. Quando ele vai fazer o sacrifício do filho, que para ele sacrificar pessoas era comum, na onde ele veio. E Abraão agora, a hora que ele vai sacrificar, Deus entra em ação, coloca um cordeiro, fala para ele não fazer aquilo ali tudo. Por que vocês acham que ele não sacrificou o filho? Deus poderia ter aceito, né, o sacrifício dele, o sacrifício humano, resolveria o problema de muita coisa aí. Mas só que quando ele vai sacrificar o Isaac também era, por mais bom filho que ele fosse, ele trazia dentro de si a iniquidade, ele trazia dentro de si o pecado. Ele não era justo para morrer, para fazer esse sacrifício. Então Deus para aquilo dali, e o povo começa a crescer, né? Aí vem do Isaac, vem o Jacó, né? De Jacó ele tem os 12 filhos, e um dos filhos agora, por nome José, é levado para onde? Para o Egito. Por inveja dos irmãos, jogado no fosso, a história aí que a gente conhece também, e do fosso ele é vendido para o Egito. Eu vou dar só uma passadinha no Egito para vocês entenderem. José interpreta sonhos. Deus falava com ele através de sonhos. Certo é que José interpreta um sonho de Faraó, que era o quê? Faraó tem um sonho maluco, tinha 7 vacas magras, 7 vacas gordas, aí as 7 vacas magras comiam as 7 vacas gordas, e só que o rei, além de ter esse sonho maluco, ele nem sabia o que tinha sonhado, mas Deus revela o sonho a José. E o que acontece nisso daí? José fala com ele assim: olha, o negócio é o seguinte, a interpretação dos sonhos, Deus me deu ela aqui, é simples, 7 anos de bonança, e 7 anos de fome, e com isso, o que a gente faz? Você vai ter que fazer silos, para durante os 7 anos de bonança, nós ter mantimento, porque durante os 7 anos de fome, todos vão querer pegar um ou outro, matar um ao outro, fazer coisa nesse sentido. É lógico, o Faraó olha aquilo ali e fala com ele: vamos fazer o seguinte, vamos te colocar como governador aqui do Egito, porque você sabe de todas as coisas que fazer, então você assume. José assume, sem problema nenhum, ok? Aí começa os 7 anos, ele faz os silos, administra bem, começa agora os 7 anos de falta de mantimento no povo, e José começa a distribuir,
e manda chamar sua família. 70 pessoas da sua família entram para dentro do Egito, e ali moram por muitos tempos. Só que tem um detalhe: José morre e toda a sua descendência, e entra outro homem, assumindo o reinado lá, um outro faraó. E agora, com esse outro faraó, ele desconhece José, só que ele vê um povo muito grande ali dentro, um povo hebreu muito grande, e ele fala: poxa, esse povo vai ir contra o meu reinado. Qualquer hora que esse povo se juntar, vai contra o meu reinado. E o que acontece? Escraviza todo mundo. Agora, todo mundo escravo, todo mundo cheio de malícia do Egito, adorando deuses do Egito, todo mundo distante de Deus, o povo escravo. O escravo, ele não tem muitas opções para adorar Deus, seu Deus, e ele começa, se distancia de Deus novamente. Parece que tudo agora acabou, e aquela promessa de Abraão parece que agora cessa ali. E eles provavelmente lembravam das promessas, né? Que o povo de Israel, eles têm essa história, um passando para o outro. Mas Deus levanta outro homem. Quem vai atrás do homem novamente? Moisés. Deus levanta Moisés. Moisés vai lá, vocês já conhecem a história, vence aquelas barreiras que tinham, através das 12 pragas. Deus começa a revelar-se através do povo. Agora já não é simplesmente pessoas, agora aquele povo já se tornou um grupo maior. E certo é que Moisés tira esse pessoal do Egito. Quantas pessoas vocês acham que saíram do Egito? 600.000 homens, fora crianças, mulheres nem contavam, era mais guerreiros. 600.000 homens. Deus cumprindo o que falou com Abraão: de 70 que entra, sai 600. E agora Deus passa a falar com uma nação. Agora se tem uma nação na mão, Deus falando através de uma nação. E Deus usa Moisés. Moisés agora é boca de Deus. E Deus implanta agora leis. Os irmãos estão entendendo até aqui? O que eu quero mostrar é que o homem distancia de Deus, o homem sai fora da presença de Deus, só te resta a morte. E ele faz isto porque ele traz a iniquidade dentro dele, e essa iniquidade não permite, se não for a voz de Deus atuando, que ele viva e que ele sirva a Deus. Se Deus parar de falar conosco, não fica ninguém nessa igreja. Aí vocês vão começar já a entender o que é um pecado dentro da igreja, o que é um pecado dentro do público, o que é um pecado, o que é estar em pecado diante de Deus. Você começa a distanciar, um abismo chamando outro, você vai distanciando, quando você assusta, quem é Deus? Se a palavra não vier de novo a ti, arrependa-te, você não arrepende. Se a palavra não vier, pode ser qualquer nível hierárquico dentro da igreja. Nós temos vários exemplos de homens que caíram porque foram distanciando de Deus. E isso acontece com o povo, isso vem acontecendo com o povo. Moisés agora recebe o quê? A tábua da lei. Agora a lei, ela vai nos dizer um relacionamento do homem para com o homem, e um relacionamento do homem para com Deus, ok? A lei fazia isso. A lei, e na lei, ele tem também agora juízes, ele tem sacerdotes, e os juízes aplicavam as leis, os sacerdotes faziam sacrifícios, eles intercediam a Deus em favor daquela pessoa que errava, e em momentos a favor da nação, e faziam uso de cordeiro. Então, a nação errava ali, cometia um erro, a lei era aplicada, e para que você tivesse um relacionamento, não só na horizontal, mas um relacionamento vertical, para que Deus continuasse
a falar com aquele povo, a falar com ele, fazia-se esse sacrifício, e era um sacrifício simbólico. Olha, lógico, como é que um Deus vai aceitar um sacrifício de um animal, se é um homem que errou? Um homem erra, vou lá e mato uma galinha, mato um pombo, poxa, é só para vocês entenderem que vocês erraram, e que eu estou ciente, e que não faço isso mais. Então o homem tem a lei, que o tratava do relacionamento do homem para com o homem, do homem para com Deus. E agora entra uma situação complicada agora. Quem falava com o homem, Deus falava através dos sacerdotes, os sacerdotes fazia acontecer dentro do povo. A gente falava que era o reinado direto de Deus. Agora o homem olha de novo para os lados, e o que ele vê? Várias nações com reis. As outras nações têm rei. Por que nós não temos rei? Não é assim? O mundo lá fora tem música cheia de complicações. Por que nós não colocamos aqui também? As pessoas da outra religião usam isso. Por que nós não podemos usar? É complicado o negócio. Ok, vamos ter um rei. Primeiro rei, Saul. Samuel unge Saul a rei. Bacana. O reinado vai depois de Saul. E o povo agora passa a ter um rei. E as leis são colocadas para esse rei tomar as decisões. E agora aí começa um reinado diante desse povo. E Deus começa a falar através do povo agora com os reis. Os reis agem conforme a orientação dos profetas e dos sacerdotes, porque eles eram aquelas pessoas que cuidavam da parte religiosa do reinado. E chega Davi, que inclusive escreveu esse salmo maravilhoso, escreveu vários outros salmos, né? Aquele reinado esplêndido do homem que falava direto com Deus. Davi, a história de Davi é fantástica, é uma outra pregação, é uma outra meditação, não vou entrar no Davi. E só que o homem começa a não dar ouvido à voz de Deus. Os reis começam a não dar ouvido à voz de Deus. Enquanto os reis ouviam Deus falar, tá bom, vamos tranquilo. Deus falou com Davi através do profeta Natã. Ele deu ouvido. Não, errei. E vou pagar o preço mesmo. Ele aceitou. Agora outros reis já não aceitaram. E a coisa começou a complicar tanto que esse reino se divide. Reino sul, reino norte, Judá, Israel. O reino divide. O que acontece? Olhando aqui, me vem na mente um lado de cá no sul, outro lado do norte, né? Tem um meio aqui, um reino dividido. Vocês acham que se essa igreja dividisse, lá de cá é uma parte da igreja com certo costume, com certos valores, lá de cá outra parte da igreja com certo costume, com certos valores? Ou seja, vamos dar um exemplo, lá de cá os jovens e adolescentes fazem um tipo de culto, aqui os anciões fazem outro. Vocês acham que isso vai até quando? Rompeu o reinado, tá, os dois reinos. Agora esse povo, quando estava junto, todo mundo alinhado, amém, força total. Agora separados, o esposo quando separa as ideias da esposa, o casal quando já não vive o mesmo sonho, reino dividido. Estão entendendo? E aí o que acontece? O reino dividido, agora esse povo é levado a cativo. Vem a Síria de um lado, leva eles, e a Babilônia leva o outro povo, e começa agora aquelas que vocês já conhecem, os profetas maiores, os profetas menores atuando, né? Obadias, Zacarias, começa a falar, Joel, Amós, né? Começa todo mundo a profetizar. E nessas profecias que tem, falava que eles tinham errado, falava que eles tinham cometido isso, e falava o seguinte: vai vir um, aleluia, vai vir um, que vai reinar sobre todos, vai vir um que vai libertá-los, vai vir um rei,
que vai salvá-los, que vai tirá-los dessa condição. O povo infeliz, o povo triste, porque a situação de escravo, irmão, ela é terrível. Nós éramos escravos do pecado. Eu dou escola dominical, inclusive domingo agora eu tenho que estar lá na clínica. Quando você vê um amigo seu numa situação que ele não consegue sair, aquele escravo do pecado, é horrível. O escravo, ele não tem alegria, o escravo, ele não tem prazer. Tudo depende do que o outro faz. E esse povo é levado a escravo. E agora, o tempo vai passando, os profetas morrem, e há um silêncio de 400 anos. Desse silêncio aí, vem agora, Deus usa João Batista para proclamar. E de João Batista, chegamos em Jesus Cristo. Agora Jesus Cristo, ele vem assumindo 3 funções. Ele vem como profeta, como sacerdote e como cordeiro. Como profeta, ele começa a anunciar o reino de Deus. Ele começa a falar o seguinte: sabe aquilo que acontecia lá? Aquela condição, vocês caíram por isso. E ele começa a falar: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. E ele começa a pregar a mensagem do reino, voltando o homem novamente a Deus, que até então o homem estava todo mundo espalhado. Ele começa a falar assim: sabe aquela profecia que existia lá, que foi falado que viria um rei? Esse rei sou eu. E os milagres, as maravilhas aconteciam, assim como Deus fazia milagres lá no deserto, com aquele povo, abrindo o mar vermelho, fazendo aquele tudo, para mostrar que ele era Deus. Deus começa também entrar Jesus começa a atuar, mostrando que Deus é Deus. Ele ensina a oração do Pai Nosso. As pessoas começam a se maravilhar com as palavras que saem da boca dele. E ele resume a lei na horizontal e na vertical. Para você amar a Deus sobre todas as coisas, primeiro, e segundo, o próximo como a ti mesmo. Um está ligado no outro. Não tem como você amar a Deus se você não ama o irmão. Não tem como você amar o irmão sem amar a Deus. E ele começa a nos colocar nessa condição. E agora, nós falamos de um Adão que errou lá. E falamos também de uma iniquidade que vem no sangue de um por um até chegar em nós. Os irmãos entenderam que somos filhos, descendentes de Adão. Qual que é a diferença entre Adão e Jesus? E qual que é a igualdade entre os dois? Igualdade: Adão, Deus o fez, veio direto de Deus. Jesus, direto de Deus, o próprio Deus. Então os dois não tinham participação na relação sexual para se nascer. Os dois saíram de Deus. Adão saiu do sopro da nariz de Deus, e Jesus era o próprio Deus, o próprio Verbo encarnado. Mas os dois eram puros quando foi colocado. E qual a diferença? Adão, ele ouve a voz da serpente, e quando ele ouve a voz da serpente, ele se deixa, a Eva ouve, e ele ouve a voz de Eva, né? Toma cuidado, pastor. Ele ouve a voz de Eva, se deixa levar pela melodia, né, que saía dos lábios dela, e era a pessoa que estava do lado, de confiança dele, e ele se deixa levar, e cai. Quem que fez essa bagunça toda? Um terceiro, que era Satanás. Satanás agora, ele fala, está sempre do lado de Deus, falando o seguinte: olha lá, errou mais um, aquele lá não te adora, aquele lá não te serve.
Você fez Adão, ele caiu. E Adão, consequência do pecado, morte. Sabe quando é que vai ressuscitar? Só para o juízo final. E vem todos que morrem da mesma forma. Agora, vem Jesus. E é tentado por quem? Pelo mesmo diabo. O mesmo diabo. Com uma diferença. Ele vence. Ele vence o pecado. Isto dá uma diferença total. E quando ele vence o pecado, ele não se deixa contaminar por aquilo. Nós estamos diante de uma pessoa justa, de uma pessoa pura, de uma pessoa capaz de sacrificar a si mesmo em prol da humanidade. E o que Jesus faz agora? Diante daquela circunstância toda, já profetizou para todo mundo que ele era o Cordeiro. Ele já profetizou. João Batista inclusive declarou, João 1:29 fala, quando Jesus vem ao encontro de João Batista, ele fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo direcionando para ele. E agora você está diante de um homem puro, justo, e ele levanta junto a ele 12 apóstolos, e explica para eles o plano da salvação, explica para ele o reino de Deus. Desses apóstolos vem a igreja, eles formam um grupo forte, e agora Jesus, ele está pronto para fazer o que chamamos de sacrifício vicário. E quando Jesus intercede por nós, ele se coloca como sacerdote, para oferecer uma ovelha em sacrifício do pecado das pessoas. O que ele faz? Ele se entrega a si próprio, morre, e ao terceiro dia, Jesus Cristo ressurge. Detalhe: Adão não ressurgiu, ninguém mais que morreu, porque vão ter que ser julgados. Cristo não tinha como julgá-lo, ele não errou, ele morreu pelo erro de alguém, ele deu o seu sangue pelo erro de alguém, e isso, agora ele morre, ressuscita, está à direita de Deus. O diabo acusa de um lado, e Jesus fala assim: não, ele errou, morreu, mas eu acertei e estou aqui. E eu quero o seguinte: que todo aquele que crer no meu sacrifício tenha direito a estar onde eu estou. Porque você não perdoava quando fazia o sacrifício de ovelhas, cordeiro, você não cobria aquele pecado ali. Agora aqueles que foram cobertos, o Senhor libertou eles. Eu também quero que o Senhor liberte todos aqueles que acreditam, que confiam no meu sacrifício. Acabou-se o sacerdócio, não se sacrifica mais ovelha. Ele fez o sacrifício uma vez por todas, em lugar de nós. Agora, cabe a nós, igreja, anunciar esse novo evangelho, que é o Cristo Jesus. E, conforme nós nos falamos aqui, para podermos crer nele, crer nesse sacrifício, crer em Deus, nós só temos que fazer uma coisa: anunciar este evangelho. Mas eu lembro, ele não sabe, meu filho não sabe, e eu falei, pastor Daniel, todo mundo aqui conhece pastor Daniel dava aula para a gente lá, uma das matérias mais complicadas do seminário, que é a teologia sistemática, e eu falava com o pastor Daniel: rapaz, eu não estou inconformado, levou para quase 5 anos de seminário, e a Bíblia fala que temos que anunciar o evangelho, tem que falar do evangelho, tem que fazer assim tudo, e a gente, estou falando, e a gente briga, já discutimos, e o menino não batizou ainda, não passou pelas águas. E na minha mente é o seguinte: crente que
está na igreja, não batizou porque não entendeu o Evangelho. Porque batizar é uma confissão pública de fé, não é isso? Você confessa publicamente, e não que você não vai continuar errando, o errar, a gente chama um processo de santificação. E são duas ordenanças que Deus deixou, o batismo e a ceia, não é assim? Você ceiar, lembrar, fazer isso em memória dele. Se não fosse ceia, já esqueceríamos o sacrifício de Cristo. Então, a gente tem que fazer. Aí o pastor Daniel falou assim: não, diz aí, cabe a você orar, falar. Agora, o milagre é Jesus. Hoje, graças a Deus, batizou, está firme, está alinhado, e está aí na luta e junto com a gente. Então eu brincava com ele, falava assim: olha, você é um visitante na casa de Deus, porque você não faz parte do corpo de Cristo, né? Quando vai dar a ceia, o que a gente faz? Todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, né? E ceiava ali. Pessoal, você é um visitante, você não é contado como membro, você não é membro do corpo de Cristo, você é um visitante, é um amigo do Evangelho. E pastor Daniel me acalmou meu coração, falou: não, cabe a nós pregar e a Deus fazer a obra. Essa parte de crer, irmão, é uma coisa muito fora do nosso entendimento. Você nem imagina por que você crê, mas você crê. A gente chama de milagre da salvação. Você anuncia o Evangelho, cabe a você fazer isso, porque você hoje é representante, é boca de Deus aqui. Eu não falei que Deus fala, Deus busca. Você acha que as pessoas que estão ali fora, elas interessam em entrar aqui dentro? Não. Por quê? Nós lemos o versículo, o Evangelho para elas é loucura. Agora, nós, como boca de Deus, representante de Deus, temos essa missão de ir lá e anunciar o Evangelho. Quer pesar mais um pouquinho? Ai daquele por quem entrar a iniquidade e o pecado, o escândalo. Você está aqui dentro, escandaliza a obra de Deus lá fora, além de você não anunciar, você escandaliza. Ai daquele por quem for gerado o escândalo. Cuidado, irmão. Deus é bom demais. Agora tem uma coisa muito bacana. Quem crer, confia. Noé, Abraão, Moisés. Quem crer, o que faz? Obedece. E o crer vem pela palavra. Então, palavra, confiança e crer, palavra, confiança e obediência faz parte de crer em Deus. E quanto mais nós aprendemos de Deus, mais ouvimos a sua palavra, mais renovamos a nossa fé. Por isso que estamos aqui hoje. O que você vê na igreja? Porque quanto mais distante da palavra você ficar, mais perto da iniquidade e do mal você vai estar. Você vai sofrer, a felicidade começa a ficar mais distante, porque a felicidade está no seu relacionamento com Deus. Quanto mais distante você estiver de Deus, da palavra dele, pior vai ser a sua situação. Por isso que a gente vem na escola dominical, aprender, porque quando você estiver na situação difícil, você usa a palavra. Deus, tu me prometeste que estaria comigo a todo momento. Deus, estou numa situação complicada, eu sei que tu estás comigo. A decisão que eu tomar, Senhor, é a decisão que tu há de aprovar, tu há de, Senhor, seus anjos acampem ao meu redor. Senhor, cubra-me com teu sangue, me proteja, não me deixe cair nas ciladas do diabo. Lava-me, ó Deus. Senhor, abra meu mente, dá entendimento para mim poder discernir o que está vindo ali. Eu não consigo ver, eu só vejo uma pessoa, não vejo mais nada, mas me dá discernimento para as decisões que eu tomar sejam guiadas por ti. Você só tem esse relacionamento com Deus se
você estiver com palavras, ouvindo a palavra. Por isso a gente vem no culto, vem na escola dominical, anuncia o evangelho. E não tem jeito, irmão. Quem ouve a palavra de Deus, é uma semente que é brotada ali dentro. Aquilo vai crescendo, ele vai entrando em colapso, a pessoa não consegue, aquilo vai invadindo o ser dele, ele vai ouvindo, e quando pensa, não, ele já está começando a confiar, ele já começa a ter experiência com Deus, ele já começa a partir para o lado da obediência, e vai embora. E você vê que na lado da obediência, Lucas falou assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Lucas escreveu isso daqui, que Jesus falou. Muita gente diz que serve a Deus, né? Chama de Senhor, mas não faz o que Ele manda. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Não tem como, irmão. Quem crer que o crer é ouvir a palavra, confiar e obedecer, né? Grava isso daí. De tudo que a gente falar aqui, se gravar isso aí já está ótimo. Quem crer será feliz. A frase dita pelo Salmo: feliz a nação cujo Deus é o Senhor, é um lembrete de que a verdadeira felicidade não é encontrada em riquezas, poder ou sucesso humano, mas no crer e no seu relacionamento com Deus vivo. E vamos encerrar lendo o Salmo 128, de 1 a 6. Os irmãos então entenderam que sua felicidade está linkada ao seu relacionamento com Deus, e que a felicidade daquele filho que não serve a Deus, ele depende do seu ir àquela pessoa, e o milagre de crer e ser feliz não cabe a você, cabe a Deus fazer, que chama isso de milagre da salvação. Deus trabalhou o tempo inteiro, mostrei para os irmãos, buscando o homem, e hoje Deus busca o homem através da sua igreja. Essa é o fechamento. Salmo 128, versículo 1 a 6, vamos meditar nele aqui e encerrarmos aqui. Ele diz o seguinte: como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Você desfrutará o fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua esposa será como videira frutífera que floresce em seu lar, seus filhos serão como brotos de oliveiras ao redor da sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Que o Senhor o abençoe desde Sião, que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver, que você viva para ver seus netos, que Israel tenha paz. Como é feliz aquele que teme o Senhor. Que a felicidade reine no coração dos irmãos, e que Deus seja conosco, e que nós estejamos sempre debaixo da graça de Deus, sempre na dependência de Deus, porque fazendo assim, você será feliz. Amém. Pastor, obrigado pela oportunidade, e que Deus continue nos guardando, nos abençoando. Eu quero fazer uma oração com os irmãos, e aqui encerrando a nossa palavra. Eterno Deus, soberano, Tu estás conosco aqui agora. Sabemos, Senhor, que Tu tudo pode. A Sua palavra que colocaste no meu coração, Tu me abençoaste para poder entregá-la. E, Senhor, a mesma revelação que fizeste a mim, faça também aos corações das pessoas que aqui estão. Da mesma forma que me abençoaste com a Tua palavra, abençoa quem ouviu. E trabalha, Senhor, no coração de cada um, que possamos entender que a felicidade está em Ti, e que precisamos nos relacionar cada vez mais contigo. E um dia, Pai, vamos estar do Seu lado. Um dia sairemos dessa terra, estaremos juntinho a Ti, felizes para sempre.
É o que nós pedimos em nome do teu Filho Jesus, Pai. Seja com a tua igreja. Amém.